Meus queridos alunos do nono ano, vamos iniciar a nossa sétima aula online, História, estudando em casa. Pegue o seu livro de história para você acompanhar comigo a leitura e a explicação do conteúdo. Nós iremos entrar hoje no capítulo 2, Rússia, do czarismo ao socialismo. Vamos perceber que a Rússia vai passar por um processo de revolução, que instituirá um novo tipo de governo que será o socialismo. Leia comigo. No ano de 1917, em meio às derrotas sofridas durante a Primeira Guerra Mundial, o Império Russo passou por uma grande revolução política, social e econômica. Os líderes desse movimento iniciaram uma nova experiência, a construção do primeiro regime socialista no mundo. Não existia até então nenhum local no mundo esse tipo de regime político, que era o socialista. Mas o que consiste esse regime? Vamos à leitura aqui de uma definição do dicionário. Diz que socialismo é uma doutrina política e econômica que prega a coletivização dos meios de produção e de distribuição, mediante a supressão da propriedade privada e das classes sociais. Ou seja, é um tipo de regime político em que tudo é coletivo, tudo é de todos, não existe a propriedade privada. Vamos continuar a leitura da página 53. O poder czarista em crise. No início do século XX, a Rússia era um grande império com muitas desigualdades sociais. Apesar de ter começado seu processo de industrialização, a economia ainda mantinha características feudais e a monarquia era absolutista. Ou seja, os czares, eles governavam como se fossem reis, só que lá não chamava de rei, lá, em vez de dizer rei, chamava de czar. Desde 1613, o Império Russo era governado por czares, da família da dinastia Romanov. Os czares tinham inúmeros privilégios, além de ser os maiores proprietários de terras do império. Apesar de contar com o apoio da nobreza e do clero, diferentes grupos sociais questionavam o poder centralizado do czar e o atraso econômico russo. A maior parte da população vivia no campo. Os trabalhadores rurais pagavam pesados impostos, recebiam baixos salários e cumpriam longas jornadas de trabalho. Lembrando que a Rússia, praticamente as pessoas, elas viviam como se fosse no período feudal, da servidão. Trabalhavam, pagavam pesados impostos, né? Isso em pleno século XIX, entre os anos 1800, e que a Rússia ela foi o último país a abolir o feudalismo. Ou seja, esse sistema de servidão já vinha por muitos e muitos anos. Continuando a página 53. Nas áreas urbanas, os operários das fábricas de Moscou e de São Petersburgo também sofriam com as péssimas condições de trabalho e a baixa remuneração. Eram proibidos de fazer greves e organizar sindicatos. Nesse contexto, diferentes grupos da sociedade questionavam o czarismo e começaram a se organizar para exigir mudanças. Somava-se aos fatores sociais, políticos e econômicos uma crise militar. Em 1904 e 1905, o Império Russo se envolvera em um conflito com o Japão pela disputa de territórios na região chinesa da Manchúria e na península da Coreia. Após a derrota sofrida pelos russos, o exército estava desacreditado e enfraquecido às vésperas da Primeira Guerra Mundial. Além disso, o esforço de guerra havia desorganizado a produção e o abastecimento do império. A necessidade de pagar dívidas contraídas durante a guerra aumentou ainda mais as tensões internas. Aí você vê trabalhadores no campo, praticamente, né, período feudal, praticando a servidão, camponesas
na terra do Império Russo. A oposição política ao czarismo. A crescente insatisfação levou os grupos de oposição à monarquia absolutista do czar a organizar partidos políticos. Criado em 1898, o POSDER, que é o Partido Operário Social Democrata Russo, POSDER, acabou se dividindo em dois grupos, que foram fundamentais para o processo revolucionário que ocorreria posteriormente, os bolcheviques e os mencheviques. Os bolcheviques, palavra originada do russo que significa representantes da maioria, defendiam a união dos operários e dos camponeses para implantar o socialismo. Tinham propostas políticas radicais para derrubar o czarismo. Já os mencheviques, ou representantes da minoria, propunham uma aliança entre os trabalhadores e a burguesia para mudar a sociedade de maneira moderada. Lembrando que os bolcheviques tinham como seu principal líder Lenin e os mencheviques Julius Martov. Líderes dos mencheviques e dos bolcheviques participavam ativamente das várias manifestações populares e revoltas dos trabalhadores contra as dificuldades econômicas enfrentadas pela maioria e pela maior parte da população russa. Em 1905, os trabalhadores de São Petersburgo e suas famílias organizaram uma marcha pacífica em direção ao Palácio Real, conhecido como Palácio de Inverno, para entregar um conjunto de reivindicações ao czar Nicolau II. Assinadas por milhares de operários, essas reivindicações incluíam pedidos de anistia, de perdão, de liberdades civis e de melhores condições de vida, além da realização de uma Assembleia Constituinte. Entretanto, os manifestantes foram violentamente reprimidos com tiros e centenas deles morreram. Conhecido como Domingo Sangrento, ou também por alguns historiadores como o Ensaio da Revolução, esse massacre agravou a impopularidade do czar Nicolau II e o descontentamento da população. Uma sequência de protestos, greves e rebeliões varreu o império. Além dos trabalhadores, soldados e marinheiros também se rebelaram. Na cidade de Odessa, marinheiros do navio de combate Potemkin iniciaram uma revolta contra os castigos corporais e a alimentação escassa que recebiam. As manifestações eram violentamente reprimidas, mas a população reagia. Nesse contexto foram organizados os sovietes, conselhos de representantes dos trabalhadores, dos camponeses e dos soldados. Aí você vê na imagem da página 54 uma representação em pintura que retrata o Domingo Sangrento, que foi o massacre feito, pelo czar Nicolau II. O processo revolucionário em 1917. Diante das opressões, das pressões geradas pelas manifestações e rebeliões, o czar promulgou uma constituição e convocou eleições para uma Assembleia Nacional, a Duma, que é como se chama o Congresso Nacional Russo. O objetivo do czar era estabelecer uma monarquia constitucional. As medidas acalmaram a população e deram fôlego ao regime czarista. Porém, na prática, a Duma estava submetida ao poder do czar, ou seja, acabou não dando em nada. A Revolução de Fevereiro. A entrada na Rússia na Primeira Guerra Mundial, em 1914, agravou ainda mais a crise política e econômica do Império. As sucessivas derrotas nos combates, as crises de abastecimento e o aumento descontrolado dos preços provocaram greves e rebeliões de civis e soldados. Em fevereiro de 1917, o czar já não tinha um controle da nação e perdera o apoio do exército.
Vamos à leitura do quadro azul na página 55. Fome, um problema social. Durante o processo revolucionário russo, a população do campo e da cidade sofriam com a escassez de alimento. Ainda hoje, mais de 100 anos depois, a fome atinge grande parte da população mundial. Uma pergunta para você refletir: o que a sociedade e os governos podem fazer para reduzir esse problema da fome? Continuando a leitura, página 55. Diante dessa situação, Nicolau II renunciou. Iniciou-se então um governo provisório liderado pelo príncipe Lvov. A Duma, formada por nobres e burgueses ricos, disputava o poder com os sovietes, que visavam a reformas sociais mais profundas. Em poucos meses, Lvov foi derrubado por Kerensky, um político moderado que contava com o apoio dos mencheviques. No entanto, as medidas tomadas pela Duma e por Kerensky não foram suficientes para resolver o caos social e econômico. A população exigia a reforma agrária e também que a Rússia se retirasse da Primeira Guerra. Porém, a Duma, o parlamento, defendia os interesses dos capitalistas, que apoiavam a participação do Império Russo no conflito. O capitalismo russo, apoiado na industrialização emergente que estava surgindo, desde a segunda metade do século XIX, mantinha salários baixos e jornada de trabalho de até 14 horas diárias. Lembrando que nesse período a Rússia não tinha sindicatos, não era regida por uma constituição. Ou seja, estava tudo assim solto. Nesse contexto, a propagação de ideias socialistas tornou-se crescente entre intelectuais e trabalhadores da cidade e do campo. Aí você vê a imagem, na página 55, do Palácio de Inverno em São Petersburgo, na Rússia. Atualmente o palácio é a sede do Museu Hermitage, um dos maiores museus de arte do mundo. Página 56. Acompanhe comigo. A Revolução de Outubro. Por causa da insatisfação popular com o governo provisório de Kerensky, os bolcheviques ganharam força nos sovietes. Na tentativa de aumentar a própria popularidade, o governo provisório permitiu o retorno de presos políticos exilados, em sua maioria líderes bolcheviques. Por outro lado, ele declarou a permanência da Rússia na guerra. Entre os líderes bolcheviques exilados estava Vladimir Lenin, que retornou à Rússia em abril de 1917. A partir de então, Lenin começou a escrever as Teses de Abril, nas quais convocava os bolcheviques a derrubar o governo de Kerensky e a tomar o poder para os sovietes. Aí você vê a ocupação do Palácio de Inverno pelos bolcheviques durante a Revolução de Outubro, isso em 1917. Ainda na página 56, Lenin resumiu os interesses populares no lema paz, terra e pão. Paz, porque os trabalhadores e os camponeses queriam a saída da Rússia da Primeira Guerra. Terra, porque a reforma agrária daria fim à exploração dos camponeses, que viviam no trabalho de servidão ainda feudal. Pão, porque o povo ansiava pelo crescimento da produção econômica que acabaria com a fome. As teses de Abril foram aprovadas pelos bolcheviques. As ideias de Lenin ganharam cada vez mais aceitação e Leon Trotsky, outro líder bolchevique exilado que retornara à Rússia, formou o Exército Vermelho, constituído por integrantes dos sovietes. Assim, em novembro de 1917, outubro pelo calendário russo, os bolcheviques ocuparam pontos estratégicos de Petrogrado, antiga São Petersburgo, então capital russa, e derrubaram o governo. Iniciava-se na Rússia o regime socialista sob a liderança de Lenin. Na imagem você vê Vladimir Lenin
discursando na rua em Petrogrado. Página 57. A organização da nova sociedade. As primeiras medidas do novo governo socialista marcaram o rompimento com o capitalismo. Fábricas, bancos e estabelecimentos comerciais foram nacionalizados e os operários tornaram-se responsáveis pela gestão das fábricas. A Rússia deixou definitivamente a guerra. Milhares de camponeses foram beneficiados com a redistribuição das terras. A Guerra Civil, entre os anos de 1918 e 1921, que vai ocorrer agora na Rússia. Preste atenção. Com o apoio de nações capitalistas como a França e a Grã-Bretanha, os opositores do governo bolchevique formaram o Exército Branco. Esse novo exército pretendia derrubar o regime socialista e reinstaurar o czarismo, e entrou em combate com o Exército Vermelho. Durante a Guerra Civil, Lenin organizou esforços na agricultura e na indústria para abastecer o Exército Vermelho e as cidades. Nesse esforço de guerra, contudo, os trabalhadores perderam muito da autonomia que haviam conquistado. Entre outras medidas, o confisco de toda a produção agrícola e um rígido controle sobre o comércio causaram uma crise de abastecimento que levou milhões de pessoas a uma situação de miséria. Ou seja, as terras que Lenin tinha dado para a população, ele fez com que elas colhessem, plantassem, colhessem, e ele confiscou todos os alimentos. Ou seja, as pessoas ficaram insatisfeitas porque viram a sua colheita, viram o alimento retirado de forma arbitrária de suas mãos. A liberdade de imprensa foi suspensa por Lenin, assim como o direito de greve e de associação. Os opositores do governo foram perseguidos e o czar e sua família foram executados. Em 1921, o Exército Vermelho expulsou definitivamente o Exército Branco do território russo. Entretanto, após 3 anos de guerra, o país estava devastado, a economia destruída e milhões de pessoas haviam morrido. Vamos agora à formação do socialismo soviético. Com o objetivo de reorganizar a população, a produção e a economia, o governo de Lenin criou a nova política econômica, o NEP. Assim, a Rússia retomou sua produção agrícola e industrial e formaram-se cooperativas nacionais para abastecer a população, que estava passando fome. Observe as principais características dessa política no esquema ao lado. A formação do socialismo soviético. Com o objetivo de reorganizar, então, essa produção e economia do governo de Lenin, ele criou o NEP. Apesar das medidas que favoreciam uma economia flexível e aberta, o poder político tornava-se cada vez mais centralizado, o que resultou na criação do Partido Comunista. Qualquer oposição ao partido era proibida. A liberdade de imprensa foi extinta e os sindicatos e soviéticos deveriam seguir as determinações do partido. Uma reorganização do Estado em 1922 instituiu uma federação com representantes das repúblicas que reuniam diferentes povos do território russo. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, ou resumidamente, União Soviética. Aqui você vê o quadro da nova política econômica, do INEP. Ficavam sob o poder do Estado o sistema bancário, o comércio exterior, os meios de transporte, os meios de comunicação, as indústrias de ferro, aço, entre outras. Os camponeses podiam vender no mercado interno toda a produção excedente que sobrasse do campo. Criaram-se incentivos para a abertura de pequenas e médias empresas privadas com autorização para contratação de mão de obra assalariada. A entrada de capital estrangeiro estava liberada sob a forma de empréstimo e investimento.
Vamos para a nossa atividade. Então, sobre esse texto, vocês irão reler sobre a Revolução Russa, as páginas 53 até a 57, façam uma releitura para fixar o conteúdo e irão responder quais eram as diferenças entre as propostas dos mencheviques e bolcheviques. 2. Qual era o significado do lema paz, terra e pão para os bolcheviques? Terceira questão. Observe a imagem, representa Lenin, um dos líderes da Revolução Russa, varrendo o globo terrestre. Observe e faça o que se pede. Os homens que estão sendo varridos por Lenin representam diferentes grupos sociais russos. Identifique quais são esses grupos sociais que esses homens aqui estão representando. Essa coroa. Os czares. Daqui parece o quê? Um banqueiro. E B. Quais elementos do cartaz caracterizam Lenin como socialista? Terminada a atividade, envie a foto da atividade copiada e respondida de caneta azul, preta ou vermelha para o meu WhatsApp. Não esqueça que essas atividades garantirão o sucesso da sua aprendizagem. Conto com seu empenho e neste momento eu finalizo mais um Estudando em Casa.